Secretário, a leitura do versículo bíblico. Primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 13 de maio de 2019. Passo, secretário, a deliberação da ata. Senhor presidente, não há ata a ser deliberado nesta sessão. Não havendo ata, passo, secretário, a leitura do expediente. Projeto de lei número 66/2018. Anexa a mensagem 40/2019. Dispõe sobre a circulação de veículos e tração animal e exploração para tal fim. No município da Serra, institui o programa de reinserção profissional dos proprietários e condutores de veículos de tração animal, Executivo Municipal. Projeto de lei número 69/2019. Dispõe sobre a obrigação da manutenção, desinfecção e higienização de bebedouros no município da Serra, vereador Pastor Ailton. Projeto de lei número 74/2019. Dispõe sobre a disponibilização de banheiros químicos adotados às necessidades especiais de pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida em eventos públicos e privados. Vereador Roberto Catirica. Projeto indicativo número 65/2019. Dispõe sobre... Ninguém se inscrevesse, ninguém se inscreve. Projeto indicativo número 65/2019. Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização dos serviços de drenagem e pavimentação nas ruas Fernando Viana Martins, Rio de Janeiro e Bairro Solar de Tieta. Vereador Raposão. Senhor presidente, encerrado o expediente do dia. Encerrado o expediente, passo o secretário para os oradores inscritos. Senhor presidente, os oradores, vereador Lorenzoni, vereador Fabão da Habitação, vereador Pastor Ailton Rodrigues. Senhor presidente, os oradores inscritos, vereador Guto Lorenzoni, vereador Fabão da Habitação e vereador Pastor Ailton Rodrigues. Com a palavra, vereador Guto Lorenzoni. Com a palavra, vereador Guto Lorenzoni. Senhor presidente, o vereador Guto declinou, palavra vereador Fabão da Habitação. Com a palavra, vereador Fabão da Habitação.
senhor presidente. Cumprimentando ao presidente Rodrigo Caldeira, eu quero cumprimentar todos da mesa, a todos que nos assistem nessa tarde, a todos que estão na galeria e aos vereadores presentes. Senhor presidente, eu vou ser rápido, não quero tomar muito tempo. Estamos aqui desde as 7h30 da manhã. 7 horas. Senhor presidente, eu não quero ser repetitivo dentro dessa casa de leis quando subo nessa tribuna, não. Mas, para aqueles que estão na galeria, que acompanham Serra Debate, os grupos, Odilô, os grupos que estão nas redes sociais, quero trazer um esclarecimento para vocês. Infelizmente, a maldade, a covardia continua. Eu queria passar um vídeo, mas não deu tempo de eu trazer o vídeo para vocês, Márcia. Da alegria, do amor, da qual a minha mãe tinha comigo. E no Dia das Mães do ano passado, eu estava com a minha mãe. Muita alegria. Não pude estar com minha mãe ontem. Mas, infelizmente, como a maldade ela tem imperado na Serra, e como algumas pessoas, infelizmente, se dá o prazer e o privilégio de fazer essas maldades, eu quero esclarecer para vocês que antes da minha mãe falecer, minha mãe estava com uns problemas psicológicos. Foram algumas pessoas ali e gravaram a minha mãe. Simplesmente gravaram a minha mãe falando de mim e da minha esposa. Quem me conhece, o pastor da minha igreja, da qual estou há 18 anos, os moradores ali da rua Beija-Flor sabem quem eu sou. E para você ver que a guerra política no município da Serra, o que as pessoas são capazes de fazer. A tristeza de não estar com minha mãe ontem, no primeiro Dia das Mães, após o falecimento dela, hoje me veio a tristeza de receber algumas pessoas recebendo no privado o vídeo da minha mãe, falando de mim e da minha esposa, coisas que, sinceramente, se minha mãe estivesse viva hoje, eu tinha certeza que essas pessoas seriam processadas muito mais rápido do que agora. Mas, infelizmente, minha mãe não está presente e essas pessoas estão usando dessa covardia para comigo, uma vez que minha mãe não está aqui. Eu e minha família, nós estamos sofrendo muito com essas questões. Vocês me desculpam. Mas usarem isso contra mim, que sempre foi um filho amável com minha mãe. Eu prometi que eu não ia subir mais essa tribuna para falar dessas questões, mas eu não imaginava que a maldade no coração dessas pessoas iria tão longe. E usar minha mãe para tentar me retalhar, ou até mesmo denegrir a minha imagem. Hoje não tem nada que denigre a minha imagem. Pode ter certeza disso. Estou aqui com muita tristeza porque tinha que ser comigo, não usar a minha mãe. Mas, enfim, tudo por causa de uma escolha. Tudo por causa de uma escolha. Eu não volto atrás das escolhas que eu faço. Por isso deixo aqui esse recado para vocês. Vocês que queiram andar em Serra Dourada para saber quem sou eu, e na minha igreja para saber quem sou eu,
na rua onde eu moro para saber quem sou eu. A minha tristeza é de ver pessoas fazendo isso, usando a minha mãe, 45 dias já que ela veio a óbito, e as pessoas fazendo isso. Mas eu creio na justiça divina e na justiça dos homens também. Vai se fazer justiça, podem ter certeza disso. Eu quero provar para vocês, quero provar para aqueles que fizerem isso, que a maldade, aquilo que você planta, é aquilo que você vai colher. Infelizmente, eu estou um pouco abalado com isso tudo, só em saber, e aí digo para vocês o que as pessoas fazem pelo poder e para o poder. Mas eu não vou dar o troco na mesma moeda, não. Pode ficarem tranquilos, porque quem vai cuidar disso é a justiça de Deus e a justiça dos homens. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pastor Ailton. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Boa tarde a todos. Eu hoje não me inscrevi, mas eu também não posso deixar de falar, até porque a gente está enfrentando uma guerra de nervo muito grande. Ontem eu estava dando uma pesquisada, uma passada de olho nos grupos. Tinha uma senhora que falava para mim e para o Roberto, os dois vereadores da cidade, Roberto e Cleusa, como se nós fossemos vereadores só dali de Nova Almeida, mas eu entendo, nós estamos desde 2017 pedindo à Secretaria de Obras para fazer o recapeamento da Rua F. Eu ia passar o vídeo também hoje, mas devido ao trabalho pela manhã, que foi muito extensivo, não deu tempo. Mas, em 2017, nós fizemos um vídeo, eu e minha equipe, na Rua F. E nessa mesma Rua F, o Roberto Catirica também levou o secretário lá, o ex-secretário João Menezes. Eu fiz uma notificação à CESAM, a CESAM foi lá, fez uma vistoria, deu um laudo dizendo que não é da competência dela. Eu passei esse laudo para o Jouber, e até ontem também, eu levei o secretário Igor até lá, e até ontem não foi olhado, e o morador está indignado com a minha posição e do Roberto, como se nós tivéssemos como executar a obra. A gente sabe que a obra é do Executivo. Então, infelizmente, nós não sabemos, eu não posso falar que é por causa da CPI que a gente está sofrendo isso, porque nós estamos nessa luta desde 2017. E desde 2017 que nós estamos pedindo às autoridades que olhem pela Rua F. É uma falta de respeito com a população, é uma falta de respeito com o usuário que anda no ônibus naquele local. Meu Deus, é tão pouco, é tão pouco. Então, a gente precisa que as autoridades dessa cidade, que a população em si não cobra só dos vereadores, não, porque nós estamos fazendo a nossa parte de fiscalizar, de cobrar, de indicar. Todos os métodos que me ensinaram nessa casa, eu estou tentando seguir, né, seguir o rito, porque tem que seguir, mas, infelizmente, nós não estamos sendo atendidos. Que não gosta da Cleusa, que não gosta do Roberto, tudo bem, mas vai prejudicar a população? Eu não posso aceitar isso como desculpa, Guto. Você conhece a situação de Nova Almeida, porque você também foi secretário de Serviço Público, e eu tenho certeza que você conhece. E a questão do lixo. Nós estamos tendo que pedir os carroceiros para poder fazer em paliativo. Olha que absurdo. E estou ouvindo dizer que vão tirar os carroceiros de circulação. Oh, meu Deus, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que fazer piquete. Tá? Desculpa aí, tá, pastor? Mas eu preciso falar, eu cheguei atrasada na hora da inscrição e eu preciso falar. A Rua F
está pedindo socorro. Eu tenho certeza que eu e o vereador... Roberto, eu acho que eu vou te convidar para nós dois amanhã parar os ônibus. Vamos parar os ônibus nós dois? Já que a gente não tem voz como vereador, vamos fazer a voz de líder comunitário. Tenho dito. A palavra, vereador Pastor Ailton. Presidente, nobres pares da mesa, vereadores presentes, vereadoras, público presente, internauta que nos assiste, uma boa tarde a todos. Hoje é um dia que nós estamos aqui desde cedo, a galeria está até mais vazia, que eles não conseguiram acompanhar, nem todos. Cumprimentar o Gilberto, representante aqui do prefeito, e também aqueles que lideram aqui, o vereador Miguel e o vereador Guto. Eu não consigo definir qual dos dois que lideram realmente, que faz essa liderança do prefeito. E aí vem o Cabo Porto também, que sempre está na defesa, mas quero cumprimentar com muito carinho e muito respeito. Presidente, primeiro, queria falar um pouquinho do vereador Guto. Pouca coisa hoje do vereador Guto. Acho que essa judicialização da política e a politicagem da justiça não tem ajudado o Brasil e não tem ajudado o município da Serra. É a segunda ação que o vereador Guto entra quando ele perde no plenário, ele recorre à justiça buscando ali espaço naquilo que perdeu democraticamente. Uma coisa que ela vai morrendo aos poucos é a democracia nessa casa, e creio no município. E quando você vê uma CPI instaurada, e aí eu falei aqui várias vezes da magistrada doutora de carreira, doutora Telmelita, que ela entendeu que não precisava de ser votado o regimento de urgência especial. Eu até entendo, doutora Telmelita. E depois disse que a denúncia daquela CPI, doutor Fernando, foi muito ampla. Então, o que ela pede na sua ação é que seja limitado a denúncia, seja focado no que, de fato, nós queremos investigar, e que não se precisa votar no regimento de uma matéria de urgência. Pode ser lido num dia e votado na outra sessão. Simplesmente isso. Vem o Ministério Público e valida o que ela fala. Não que aí vem o jornal e diz assim, Ministério Público é contra a CPI. Ora, o Ministério Público não é contra a CPI, de forma alguma. É contra, podemos dizer, os erros de rito. Erros de rito. Mas me assusta ver o vereador Guto e o vereador Miguel, que creio eu, são figuras já conhecidas nesse município, vereador está no segundo mandato. Eu não sei precisar quantos mandatos o Guto já tem, mas sei que tem serviço prestado nesse município, foi secretário de Habitação, eu já disse aqui, fez um serviço belo na Secretaria de Habitação, mas hoje o Guto, depois de já maduro na sua idade, ele perdendo o espaço na democracia, democraticamente perdendo seu espaço e judicializando a política. Esse não é o caminho para nós chegarmos no entendimento. Agora mesmo chegou para o vereador Basílio mais uma ação judicial provocada pelo vereador Guto Lorenzoni. Me assusta pela experiência de parlamento, um homem que já teve vários mandatos de vereador, sabe o regimento dessa casa, diz que uma comissão especial, de inquérito especial, tem 3 assentos, e é claro, se 2 votaram, o voto do outro é vencido, não tem como se discutir, aonde tem 3 pessoas que votam, presidente, já tem 2 votos favoráveis, o outro vai fazer o quê? Perdeu democraticamente, ao invés de rediscutir, ao invés de ir para o embate, vai para a justiça chorar, e aí vai judicializando a política. Eu vou voltar a dizer, essa judicialização da política não faz bem para ninguém. Tudo vai para a justiça hoje, coisa que deveria resolver no parlamento, coisa que deveria resolver em discussão. Mas você vê que, mais uma vez, o vereador Guto Lorenzoni já não basta barrar a CPI. Quando o vereador não vota para a abertura de uma CPI, eu até entendo,
tem seus motivos, tem seus compromissos com o Executivo, tem as suas benéficas com o Executivo, não quer se indispor, não quer perder cargo comissionado, não quer perder espaço, não quer sair da base do prefeito. Ok, até aí tudo bem. Mas daí, abrir uma ação judicial, judicializando aquilo que é prerrogativa do vereador, é assustador. Mas eu até entendo o vereador Guto, ele disse, olha, eu pago plano de saúde, então eu não tenho muito compromisso com a saúde do município, porque eu quando a minha filha adoece, tem um médico particular, a minha esposa, quando adoece, ele pode dizer isso, porque ele paga plano de saúde. Não é o meu caso, que fui hospitalizado no SUS, fui operado pelo SUS, minha família toda consulta no SUS, então eu não tenho esse benefício. Por isso, talvez, que eu luto pela saúde do município, que vai mal. A saúde do nosso município está mal, e não é só em uma unidade, em duas, em três, é em todas as unidades básicas estão sucateadas, falidas, sem o médico, sem o atendimento. Isso vai para o UPA, eu já disse aqui que o problema dos UPAs, porque a superlotação, quando as unidades básicas não resolvem, dá a impressão que o UPA vai resolver. Mas, agora, além de não assinar a CPI, judicializaram a CPI. Só atrasou um pouco. Essa casa está madura, já procuramos a doutora Teumelita, inclusive nos recebeu muito bem, e disse, olha, eu não sou contra a CPI, é só os atropelos, vamos acertar os atropelos, vamos corrigir o que foi feito errado, e vamos voltar a CPI da forma correta. O Ministério Público não está contra, e aí o pessoal pega foto no jornal, porque, dica de passagem, jornal é igual urubu, só gosta de dar notícia ruim. Notícia boa o jornal não gosta, porque não dá ibope. Então, jornalista, com todo respeito aos profissionais, eles adoram matérias, e aí pega-se, Ministério Público é contra a CPI. Não, o Ministério Público não é contra a CPI. O Ministério Público ele está contra o rito da CPI. É porque não se fala a verdade, e aí, com todo respeito, o Jornal da Tribuna, mas a matéria foi infeliz, expressou errado, a redação foi errada. O Ministério Público não é contra a CPI. Vocês verão que essa casa vai reparar os erros de rito e voltar com a CPI para nós que possamos investigar. Mas a minha linha de raciocínio é que não basta o vereador Guto ter entrado na justiça com seu partido contra a CPI, querendo participar de uma comissão que ele não assinou, agora ele entra mais uma vez na justiça para tentar tumultuar um processo instaurado nessa casa com legalidade, com transparência, tudo sendo filmado, e aí mais uma ação judicial nessa casa. Isso não leva a lugar nenhum, isso não, sabe, quem perde com isso é a cidade. Mas, enfim, nós estamos aqui só relatando, e acho que essa judicialização da política e a politicagem da justiça só traz prejuízo para o Brasil, para a Serra, para os munícipes. Mas, presidente, fica aqui o meu registro, e eu espero, o vereador Guto é um homem maduro, já tem aí mais de 60 anos, tem uma experiência que nós poderíamos sentar aqui, e o vereador Guto nos dá aula, pelo tanto de mandato e de experiência da vida pública, mas parece que ele está um pouco perdido nessa questão, nessa judicialização da vida pública e da política da Serra. Mas, avançando um pouco, eu gostaria até que o vereador Fábio Duarte, quem sabe o vereador Miguel, pudesse nos ajudar nesse projeto de lei que chegou, projeto de lei 84/2019. O prefeito fez uma reunião, Gilberto. Gilberto está tão distante, porque eu não enxergo muito bem de longe, viu, Gilberto? Eu queria te ver mais perto. Eu vou até conversar isso com o presidente. Estou te achando você tão distante, eu gosto quando você fica mais perto. E aí chega mais rápido no senhor, em você, né? Mas o prefeito fez uma reunião e disse que estava facilitando para que os templos religiosos e instituições filantrópicas tivessem a isenção de IPTU. Na verdade, a palavra é imunidade tributária. Vereador Guto, o que não foi entendido ainda pelo Pedro Firme, pelo prefeito, pela sua equipe, é que a igreja, os templos religiosos, seja ele qual for, ele tem imunidade tributária. Não é, o que o prefeito fez aqui foi tirar dos auditores, que me corrija a vereadora Kels, que é uma auditora fiscal, o que o prefeito fez foi tirar da mão dos auditores, criar uma comissão, Gilberto, criar uma comissão de técnico, é isso? Para que possa acelerar o processo. Olha, não é isso que nós estamos precisando,
Não é isso que eu fiz uma reunião com vários pastores, Guto Lorenzoni, e Miguel, e Fábio Duarte, no dia 9 de fevereiro. Dia 9 de fevereiro, Gilberto estava lá, fizemos uma reunião e mostramos que vários CNPJs estão sendo protestados em cartório, vereador Basílio. Está sendo protestado em cartório, estão mais de 52 CNPJ no protesto, protestado no PTU. Na verdade, o que a lei, a Constituição diz? Templos religiosos não pode tributar, ele é imune. Além de tributar, o que estão pedindo? Que a igreja, uma vez por ano, vai lá e informa que é a igreja lá. É o contrário. São eles que têm que provar que não é igreja. Continuam errando. E esse projeto, o prefeito fez uma mídia em cima desse projeto aqui, presidente, mas não vai resolver o problema. Só tirou de um lugar e colocou no outro, para ver se acelera. Mas é uma vez por ano. Isso não vai dar conta, pelo tanto de CNPJ de instituição religiosa que tem no município, vai continuar o mesmo problema e vai ter o grito dos auditor fiscal. O auditor fiscal não vai aceitar tirar da mão dos auditores e colocar na mão de cargo comissionado. Não vai resolver o problema e os auditores têm que estar esclarecidos disso. Esse projeto é uma pegadinha, ô Gilberto. Isso não vai resolver o problema. Primeiro, é inconstitucional cobrar, tributar igrejas, templos. É crime, não pode tributar as igrejas. Não é o prefeito que está sendo bonzinho, não é nada disso. É lei federal, é imunidade tributária. E não é a igreja que tem que ir lá e dizer que é a igreja, é a prefeitura que tem que dizer que não é. É diferente. E aí eles fazem o carnezinho em nome da igreja, CNPJ da igreja, e manda lá. E aí não pagam, recebe como prêmio um processo judicial em cima do templo religioso. E aí eu queria até adiantar aqui, presidente, nós poderíamos fazer uma emenda na verdade, para ajudar essa situação. A igreja que é templo fixo, gente, todo ano tem que ir lá e informar que é a igreja, para buscar o que já é direito seu, ir lá e buscar o que já é seu direito. É a prefeitura que tem que ir lá e dizer que não é a igreja e aí cobrar. Então, nós precisamos achar um caminho. Consigo sim. Meu amigo Gilberto não resolve esse projeto. Esse projeto aqui só cria cargo comissionado, só vai abrir espaço de nomear, para criar despesa, criar uma comissão, para tirar a autonomia dos auditores e criar mais cargo comissionado. Mas os templos, as igrejas, seja ela qual denominação for, vai continuar sendo penalizada. E esse projeto, eu esperava que o vereador Fábio, o vereador Miguel, o vereador Guto, pudesse dar uma palavra lá na reunião, estava na reunião com o prefeito, pudesse dizer, prefeito, isso aqui não está resolvendo, está enganando os pastores. Isso aqui está enganando os pastores. Por favor, não vamos enganar. Estou mexendo com gente séria, vamos dizer, olha, isso aqui é um paliativo para enganar, porque, na verdade, não resolveu o problema. Vereadora Kelso, com a palavra. Nobre vereador passou aí outro. Fiquei surpresa ao chegar esse projeto à Casa de Leis também, porque lá nós somos em mais de 50 auditores. Os auditores não estão atrapalhando vida de igreja nenhuma. Só que a prefeitura tem que entender que templo religioso é o templo todo. A prefeitura entende que só aonde tem os cultos que é isento de IPTU. Então, nós temos que fazer uma emenda aqui que seja toda a igreja, porque senão não vai resolver problema de igreja nenhuma. E fica a preocupação aqui, não é quer dizer que será só comissionado, não. Sei que no DTCN, lá no Departamento Tributário, tem funcionários efetivos. Agora, por que tirar da mão dos auditores? Se está demorando, aumente o número de auditores para poder avaliar esse tipo de pedido das igrejas, porque a junta de impugnação fiscal lá, ela não é só para julgar templo religioso, é todos os processos de ISS e tudo. Então, eu não sei por que o secretário Pedro Firme tem tanta perseguição com os auditores fiscais. Auditores fiscais que trazem recurso para o município da Serra, auditores fiscais que fiscalizam as empresas, que trazem aqui dinheiro para o município investir. E por que essa perseguição tanto com auditores fiscais? Essa vereadora vai avaliar esse projeto e conta com todos os colegas aqui. Vou levar para a minha categoria também
nós vamos estudar junto com os colegas aqui esse projeto, porque o projeto tem que ser para beneficiar as igrejas. Então, tem que colocar aqui toda a igreja, independente se tem uma sala que tem uma aula, que tem uma sala dominical lá, porque senão eles vão botar só templos. E a igreja tem que ser isenta total. Vereadora Kelsa, obrigado pela participação. Os auditores fiscais têm que receber uma cópia desse projeto e vocês discutirem junto. Está tirando a autonomia dos auditores fiscais que já prestam um serviço grande nesse município. Segundo, é que não é só os anexos dos templos religiosos que está sendo cobrado imposto. Hoje se cobra imposto de todos os templos religiosos. Um minuto só, eu estou encerrando. Esse grito me deixa doido já. Então, eu podia fazer esse grito gritar mais baixo no meu ouvido. Olha só, nós precisamos discutir aqui, vereador Basílio, é que templos religiosos que são fixos, que são templos próprios, seja ele qual for a religião, tinha que ter no mínimo 5 anos, para ele ir lá provar que continua sendo igreja. Agora, eu concordo até que esses templos alugados, que hoje é igreja, amanhã não é igreja, tudo bem, podemos fazer uma emenda, sabe, vereador Roberto Catirica, em que templos religiosos fixos, que são vários, em 5 anos fazer um recadastramento. Ok. Que esses templos que são alugados, que hoje é igreja, amanhã não é, então que sejam anual. Mas nós não podemos entender que esse projeto aqui, chamar pastores no gabinete e vender uma coisa, e não entregaram o que venderam, enganaram. Os pastores foram enganados. Desculpa, vereador, esqueci da sua parte, viu? E uma boa tarde a todos. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Adilson. Eu quero parabenizar o pastor Ailton por esse tema importante e reafirmar que o presidente Jair Bolsonaro deixou bem claro que não poderá ser tributado sobre templos religiosos e nem terá em sua gestão outros impostos para cobrar dos templos religiosos. E aproveitar o momento, parabenizar ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que é presidente do meu partido, PSL, porque foi o homem que tirou do papel e colocou em prática o contorno Mestre Alves, que se iniciou hoje. Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro. Questão de ordem, vereador Aécio. Presidente, eu queria... pastor Ailton, parabéns pela sua fala. Eu falei semana passada a respeito dessas questões. Exatamente, hoje no depoimento do pastor Délio, nós vimos aqui o que aconteceu. Na realidade, o prefeito chamou os pastores, e, na realidade, não discutiu o que era para discutir, que era a questão do IPTU. E jogou a Câmara contra a gente, que era a Câmara que era culpada que aconteceu tudo isso que está acontecendo. Então, eu acho que o prefeito tem realmente que pensar, né, na questão dos templos religiosos, porque a igreja do pastor Délio está lá R$120 mil, né? R$120 mil de IPTU, está empeorado. Então, urgentemente, tem que realmente o prefeito ter a capacidade de discutir com os templos religiosos e realmente acabar com essa questão do IPTU. Pela ordem, vereador Vassoio. Eu fui citado e, por isso, está vendo como é que a democracia é tão boa? Na sessão passada, nós dois estávamos discutindo questão de partido. Totalmente diferente do posicionamento partidário, mas a gente se respeita e se entende. Vereador Aécio, a questão é o seguinte, presidente, acho que o Gilberto, e volto a dizer, o vereador Miguel, eu acho que é o líder do prefeito hoje, deveria fazer essa discussão. E o prefeito, sem vaidade, Gilberto, acabar com essa vaidade que existe e sentar e discutir, de fato, um caminho para a cidade. E eu digo, as igrejas católicas, seja qualquer for os templos que prestam culto, precisa ser respeitado. Aqueles que fazem um trabalho brilhante nessa cidade, tirando as pessoas da marginalidade, das drogas, e às vezes são penalizados. 52 CNPJ estão protestados em cartório, não pode nem usar o CNPJ, porque não pagaram IPTU, não pagaram o que não deve se pagar. Pela ordem. Questão de ordem, vereador Guto Lorenzoni. Presidente, a questão das igrejas terem que fazer o requerimento, isso é importante na vida pública e na constituição do andar administrativo
e financeiro do município, tendo em vista que a igreja pode ser vendida para uma pessoa física, uma pessoa jurídica, e não ter mais o templo, e aí a pessoa está tendo a isenção. Então, esse requerimento feito para a igreja é um requerimento que ela deve fazer para que se possa pedir a isenção, e isso está em lei. Para poder ter a desobrigatoriedade, deveria fazer uma emenda quanto a isso. Em relação à igreja e aos seus anexos, todos estão isentos da taxa do IPTU. Em relação à fala do vereador Ailton, Vossa Excelência está faltando com a verdade, e não é a primeira vez. Quem requereu a questão da CPI da saúde não foi o vereador Guto Lorenzoni, foi o partido Rede, do qual eu faço parte, o vereador presidente Rodrigo Caldeira faz parte, e o vereador Erikson faz parte. Então, eu gostaria que, quando Vossa Excelência fosse falar desse tema, não usasse o nome vereador Guto Lorenzoni, usasse o nome do partido Rede que entrou. Então, Vossa Excelência também não falou a verdade, faltou com a verdade, quando falou que o meu voto foi vencido. Na comissão aonde, aí sim, eu, vereador Guto Lorenzoni, entrei com requerimento pedindo a minha inclusão na participação da comissão processante contra o vereador Fábio. Porque tiveram 3 reuniões e 3 decisões tomadas que eu não fui voto vencido. Eu não fui convocado, vereador Ailton, a participar. Então, eu não tive voto vencido, tipo, o vereador presidente deu um voto ao vereador Basílio, o vereador relator, o vereador Adriano Galeão deram o voto, e Guto Lorenzoni pode ter tido o voto acompanhando eles ou fazendo o voto contrário, como é igual em tudo quanto é lugar que funciona. Então, o vereador Guto não foi convidado e nem se expressou em nenhum dos momentos quando da reunião da comissão. Esta é a verdade. E quando também o senhor fala, vereador Ailton, que eu pago o plano de saúde, eu vou falar para Vossa Excelência. Eu não sei e nem quero saber o que Vossa Excelência faz com o salário gordo e grande que o vereador ganha. Mas eu pago o plano de saúde dos meus filhos com grande prazer, Então, presidente, a questão das 2 comissões, eu coloquei aí, qual é a verdade. Da saúde, não entrei, quem entrou foi o partido, e da comissão processante contra o vereador Fábio, eu pedi que eu seja inserido nesses procedimentos, do qual eu, talvez, por falta de comunicação de envio, ou deve ter chegado lá no meu gabinete, eu não recebi alguma coisa nesse sentido, eu não participei de nenhum dos 3 momentos. Nem para opinar no relatório, presidente, que o vereador Fábio informou na comissão processante, da defesa dele. Teve uma reunião para poder analisar o relatório, da qual eu não participei, não tive vista do relatório e nem opinei pelo relatório, porque eu poderia também acompanhar os 2 vereadores na continuidade do processo, ou poderia ter um voto divergente, e não fui. Então, eu estou querendo a minha inserção, só isso. É um direito democrático. Aí sim, se eu tiver meu voto vencido, eu vou estar tranquilo. Mas eu também posso ter um voto igual para o acompanhamento. Então, dessa decisão... Ok, não, vereador. Obrigado. Questão de ordem, vereador Stefano. Falando sobre imunidade tributária, no artigo 150 da Constituição, que não é uma coisa do governo do Bolsonaro e nem do prefeito Aldifas, lá diz a questão da imunidade tributária de templos de qualquer custo. Então, os templos religiosos, eles têm imunidade tributária. Quando viemos discutir sobre o IPTU, é o imposto que recai sobre a propriedade do imóvel, não cabendo gerar imunidade ao locador, porque é o imposto que recai sobre o proprietário do imóvel. Então, temos que ter bastante cuidado e responsabilidade. Por quê? Porque essa casa tem direito à reeleição. E não podemos passar como mentirosos na rua.
Então precisamos ter muita cautela quanto a isso. Porque daqui a pouco voltamos aqui a falar sobre escritura, que promete e não cumpre. Penso que as igrejas não podem ter seus CNPJs protestados, porque tem imunidade tributária. Mas os templos, pastor Ailton, a gente precisa até depois discutir isso mais a fundo para eu tentar entender o ponto de vista do senhor, também não tem direito sobre os imóveis que estão em local alugado, porque é no meu entendimento, claro, posso estar equivocado, porque o imposto recai sobre o proprietário e não sobre o locatário. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Primeiro respondeu o vereador Guto que o partido ele tem seus representantes e seus vereadores. Partido não age no papel, o CNPJ do partido não abre ação nenhuma. São representantes. O vereador que ficou insatisfeito com a CPI questionou foi o vereador Guto do Reis. Não foi o Erix, nem foi Vossa Excelência. Foi o vereador Guto que reclamou e reclamou na justiça. Eu não preciso mandar recado. Segundo, vereador Guto, é mentira continuar dizendo que já tem uma lei que legalizou o IPTU na Serra. Vamos continuar mentindo. O vereador Steph falou quase certo. A partir do momento que qualquer templo aluga um salão, um imóvel, aquele imóvel passou a ser igreja. O contrato de aluguel, ele é uma escritura do templo, ele passa a ser do templo de onde está a igreja. Então, também está na Constituição que está isento de IPTU. Esse requerer todo ano, vereador Guto, existe na Serra. Se você for em Vila Velha, não é assim. Se você for em Nova Venência, não é assim. A prefeitura que passa cadastrando. Se é a igreja, não cadastra, porque já sabe. O que paga na igreja são as taxas de limpeza. As taxas são dever de pagar. Mas IPTU não se cobra, aliás, não se pode cobrar. Estão cometendo um crime de cobrar imposto daqueles que têm a imunidade. E aí, vamos dizer, imunidade tributária é lei, Constituição Federal. Não é favor, é dever. Questão de ordem, presidente. Senhor presidente, encerrados os oradores inscritos. Questão do Rede, do PTC, que entrou no Ministério Público a respeito da CPI da Saúde, o parecer do MP a respeito dos partidos já deu parecer contrário, mas essa Casa de Lei já vai rever a CPI da Saúde para entrar nos trâmites certinho, para não ter problema. A reunião com a doutora Teomelita foi muito boa, deu uma luz muito boa, e até parabenizar ela, que ela quer que a CPI continue. E dizer ao vereador Guto, que entrou na Justiça a respeito da oitiva que teve aqui hoje, do vereador Fábio, que ele participou hoje, estava na mesa, participou até pela metade, que depois o suplente Aécio, que tomou posse da mesa, que teve que se ausentar. Você entra na Justiça e participa. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora. Vou dar um pouco de pedir assunto ordem, aqui, Zé Mané. para agradar um pouco a casa. Queria aqui informar que o secretário Junquilho ele cumpriu com a palavra dele, né? Está sendo feito um muro de arrimo lá da Escola Serrana. E dizer ao secretário Junquilho que não é só isso não, falta fazer a calçada, precisa fazer a calçada, precisa fazer o reparo na calha, que foi feito por uma empresa que eu não me recordo o nome, mas está do mesmo jeito, vazando tudo, prejudicando a vizinha do lado, mas dizer que o secretário Junquilho ele cumpriu com a palavra dele e está fazendo o muro lá. Encerrados os oradores, passo secretário a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Veto número 14/2019, mensagem número 38/2019, comunica sobre o veto total de lei número 4973/2019, PL 186/2018, de autoria dos vereadores Roberto Ferreira da Silva e Wellington Batista Guizolfi, a autoria do veto do Executivo Municipal. Veto número 14/2019. Em discussão. Em discussão, senhor presidente. Discussão, vereador Roberto Catirica. Vereadores, no ano passado nós aprovamos nesta casa
um projeto importante na área do reaproveitamento do entulho, dos resíduos sólidos que são, de forma atabalhoada até, colocada em exposição na nossa cidade. E com esse projeto que nós aprovamos, ele obriga a empresa que trabalhe com as licitações no município ao uso do tijolo, o tijolo em reuso. No mesmo ano, nós também aprovamos, 2018, final de 2018, aprovamos também o mesmo projeto, da mesma natureza, em que orienta o uso do resíduo, no sentido do resíduo sólido. Eu cito aqui um exemplo, por exemplo, uma calçada, que agora a vereadora acabou de solicitar do município, que essa calçada poderia, até o muro também, com tijolo de reuso, para que pudesse usar nesses agregados de uma calçada esse material. Então, esse projeto visa a garantir o uso desse material nas obras públicas para baratear o custo da obra e, sobretudo, fazer o bom uso do resíduo sólido desse material. E eu solicito a todos os vereadores, aqueles que entendem que é importante para a cidade, inclusive o vereador Robinho, que é do PV, isso é um projeto de sustentabilidade na veia. Eu gostaria de contar também com apoio em derrubar esse veto, inclusive daquele também que a gente já ajudou a derrubar veto aqui, que é o vereador Capoto. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, em votação. Senhor presidente, vou encaminhar. Os que votarem não estão rejeitando o veto. Os que votarem sim estarão votando no veto do Executivo Municipal. O voto não rejeita o veto. Voto não, presidente. Senhor presidente, 16 votos não, 2 votos sim. Veto derrubado. Veto número 16/2019. Mensagem número 45/2019 do Executivo Municipal. Comunica sobre o veto total ao autor de lei número 4982/2019, PL 213/2018, da autoria da vereadora Cleusa Paixão. O veto do Executivo Municipal. Veto número 16/2019. Em discussão. Discussão, Em vereador. discussão. Discussão da matéria da vereadora. Vamos manter o veto do prefeito, tá bom? Pode manter. Discussão da matéria, vereador Guto. Em votação. Graças a Deus. Essa foi boa do Rodrigo. Meu voto é sim, presidente. Senhor presidente, 2 votos não, 4 votos sim. Veto derrubado. Projeto indicativo número 73/2018 dispõe sobre obrigatoriedade da reforma, manutenção e reparos da quadra poliesportiva e auditório do MF Manuel Carlos Miranda e da outras providências. Vereador Raposão. Projeto indicativo número 73/2018. Em discussão, em votação. Agora sim?
Senhor presidente, 16 votos sim, nenhum voto não. Projeto indicativo aprovado. Senhor presidente, encerrada a ordem do dia. Encerrada a ordem do dia, encerrada a presente sessão e a próxima será regimental.